Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler dos versos 44 até o verso 49. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 44 ao 49. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite, meus irmãos, sobre a verdadeira mensagem do Evangelho. E é interessante porque o tema pressupõe que nós preguemos, então, o verdadeiro Evangelho. Mas eu quero, enquanto preguemos o Evangelho nesta noite, ao mesmo tempo chamar a atenção dos irmãos para que nós tenhamos um discernimento um pouco mais apurado do que verdadeiramente é o Evangelho. Porque facilmente nós podemos ser enganados diante de tantas coisas que estão sendo ditas hoje em nome do Evangelho. A palavra do Senhor em Gálatas capítulo 1, verso 8 diz: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que ele seja anátema. Ou seja, é importante que nós tenhamos discernimento do que, de fato, o Evangelho é, para que nós não sejamos seduzidos ou conduzidos por um caminho falso, por um Evangelho falso, e adoremos um Deus falso. Não criado pela imaginação humana. O falso Deus é criado pela imaginação humana. O falso Evangelho, muitas vezes, é um ajuntamento de ideias humanas que podem estabelecer um senso comum de um grupo oriundo de pensamentos humanos e de sentimentos humanos e que não necessariamente seja coadunado com as Escrituras Sagradas. Nós estamos ouvindo hoje coisas que nos assustam. O verdadeiro Evangelho está sendo atacado e o falso Evangelho muitas vezes está sendo difundido, proclamado, anunciado. E nós precisamos, então, entender o que é o verdadeiro Evangelho. Precisamos entender o que é a verdadeira pregação, a verdadeira mensagem do Evangelho. E temos o desafio de pregar este Evangelho. Quando nós entendemos que é um desafio pregar o Evangelho de Cristo, nós temos que, então, responsavelmente definir o que é este Evangelho, para que nós não desobedeçamos ao Senhor. Nós ouvimos hoje tantos pregadores falando em nome de Cristo, e a pergunta que nós levantamos é: estão todos eles pregando o verdadeiro Evangelho? O que a mensagem precisa conter no verdadeiro ensino quando se levanta em nome de Deus para se pregar o Evangelho de Cristo Jesus? Qual é o conteúdo? Quais são os elementos que formam a razão que está sendo anunciada das coisas espirituais, ou melhor, o entendimento das coisas espirituais? Quando nós falamos de razão, é a convicção daquilo que nós cremos. Nós temos que aprender a dar razão da nossa fé, dizer o porquê é que nós cremos, da forma que cremos, no que cremos. Infelizmente, nós ouvimos hoje o evangelho da prosperidade trazendo um mal imenso para a igreja de uma maneira geral, enfatizando no homem, exaltando o homem e
oferecendo ao homem, prometendo ao homem aquilo que Deus não promete na sua palavra. Como se o homem fosse a razão da existência humana por si só. Como se não houvesse um Criador, um soberano Deus sobre tudo, sobre todos. Nós muitas vezes discutimos com Deus a respeito das coisas da vida e muitas vezes até mesmo a respeito da salvação. Nós queremos que as coisas sejam alinhadas segundo o nosso pensamento, porque o pensamento de Deus não é tão correto assim segundo a minha ideia e o meu modo de pensar e de ver as coisas. Hoje, o evangelho da teologia da liberdade, da libertação, o evangelho da batalha espiritual, muitas vezes o evangelho coach está sendo aderido por milhares e milhares e milhares de pessoas que simplesmente querem ouvir aquilo que se adeque melhor à sua maneira de ver a vida cristã. Nós precisamos entender que o evangelho vai muito mais do que, além do que a religião apresenta. A religião diz a você, faça, 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 e o evangelho vem para transformar a nossa vida. A religião exalta aquilo que o homem pode fazer, o evangelho exalta aquilo que Cristo fez por nós. E nós precisamos estar coesos com a mensagem do evangelho, com a pregação do evangelho, com a responsabilidade de anunciar aquilo que Deus anuncia por meio da sua palavra. Muitas vezes, meus irmãos, o humanismo secular tem entrado dentro da igreja, o relativismo moral tem também invadido a igreja cristã por uma razão simples: estamos perdendo a consciência e a compreensão do que, de fato, o evangelho é. Lucas, capítulo 49, capítulo 24, versículos 44 a 49, é um dos relatos das aparições de Jesus depois da sua ressurreição. A obra de Cristo teve vida, morte, ressurreição e ascensão. E depois da sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos, passa entre os homens um período na terra depois da sua ressurreição, um período de 40 dias, antes da sua ascensão. E ao selecionar essa passagem, nós entendemos, meus irmãos, que Jesus queria instruir os discípulos a respeito do cumprimento das Escrituras em tudo o que aconteceu sobre a sua missão, a missão de Cristo no mundo e a missão deles no mundo a partir daquele momento. Em outras palavras, Jesus não queria deixar os discípulos desprovidos da verdade. Queria ensiná-los e mostrá-los o caminho da vida do Evangelho e da pregação do Evangelho, ou seja, o Evangelho que eles anunciariam. Meus irmãos, nós precisamos entender que Evangelho é coisa séria. Não é um grupo, nós não somos simplesmente um grupo social que estabelece alvos que todos gostam e todos querem aderir para nós praticarmos no dia a dia, ainda que aconteça uma sociabilização entre nós, mas a realidade da vida cristã, ela é vivida e desfrutada no âmbito espiritual. É uma questão de fé. Nós vivemos pela fé, fé no Evangelho, fé em Cristo Jesus. E eu queria então, meus irmãos, com base no texto que nós lemos, destacar algumas coisas sobre como podemos identificar o verdadeiro Evangelho. Nós primeiro precisamos identificar a base sobre a qual este Evangelho é desenvolvido, é construído. E como eu disse anteriormente, não é o que você pensa, o que eu penso que o Evangelho é o que as Escrituras dizem, é o que a palavra de Deus nos ensina. Hoje as pessoas estão fugindo das Escrituras ao invés de se voltar para as Escrituras. Essa semana fomos acusados de reformados estarmos fugindo da direção do Evangelho, sendo que a intenção é exatamente oposta a essa, é voltar às Escrituras.
é voltar ao Evangelho, é voltar à verdade de Cristo, é falar do amor de Cristo. Somente quando a palavra faz sentido na nossa vida, a nossa vida passa a fazer sentido. E isso é muito sério, porque se não houver uma razão pela qual nós existimos, nossa vida não tem sentido. E se a razão não for o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho, nós estaremos perdidos, meus irmãos. A palavra é a revelação de Deus para o homem e para toda a humanidade. É a direção para dar vida, é a lâmpada para iluminar o caminho por onde nós passamos. A palavra de Deus, ela revela o plano redentivo de Deus. A palavra do Senhor revela quem nós somos e quem Deus é e o que Deus fez por nós. Nós não podemos viver a vida cristã alijados da palavra de Deus, desprovidos das Escrituras, do que elas nos ensinam. As Escrituras sempre ocuparam lugar central no ministério de Jesus. Observe você os versos 44 e 45 de Lucas 24. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as tuas palavras, as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Ou seja, Jesus fazendo referência às Escrituras, aquilo que eles tinham em mãos, como revelação de Deus. E o verso 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem o quê? As Escrituras. Quando se percebe ou se discerne as coisas que acontecem ao nosso redor, à luz da palavra de Deus, com base nas Escrituras, nós passamos a entender o porquê das coisas. Por que as coisas acontecem da forma que acontecem? Por que as coisas existem da forma que existem? Nós conseguimos enxergar o antes, o durante e o depois da existência humana. Fora das Escrituras, nós ficamos loucos com as ideias que surgem fruto da imaginação humana. Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós descansamos, porque ela é simples, objetiva e verdadeira. Meus irmãos, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, a palavra que está sendo deixada de lado, infelizmente, em muitas igrejas. Nós precisamos voltar para as Escrituras. As Escrituras precisam moldar a forma do culto, precisam moldar as nossas reuniões, as nossas conversações, os nossos relacionamentos, moldar a vida cristã e a missão que Deus deu à igreja para cumprir. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E a Bíblia revela a respeito da sua vida, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Coisas reveladas nas Escrituras. E como é que nós vamos enfatizar esta mensagem, queridos? Se nós entendemos que o Evangelho, a base do Evangelho é a palavra de Deus, são as Escrituras, nós precisamos também entender que o coração desta mensagem que o Evangelho anuncia, o cerne desta mensagem é a pessoa de Jesus. E eu diria, talvez, um pouco mais aprofundadamente, o conteúdo seria a morte e a ressurreição de Jesus. Se nós negarmos a morte e a ressurreição de Jesus, nós negamos o Evangelho. Se nós deixamos de crer na morte e na ressurreição de Jesus, em tudo que nós crermos será em vão. Ou qualquer outra coisa em que nós crermos será em vão. Olha o verso de número 46, o que nos diz. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Ou seja, morte e ressurreição de Jesus sendo anunciadas pelo Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus.
Quando a pregação moderna, meus irmãos, é carente da pregação do Evangelho, a pregação da cruz, da mensagem da cruz, da ressurreição de Jesus, nós estamos comprometendo ou comprometidos no que diz respeito à vida evangélica, à vida cristã. Muitas pessoas não querem enfatizar estas características do ministério de Jesus, porque nas Escrituras nós encontramos a verdade de que o propósito de Deus para nós é que sejamos formados segundo a imagem de Cristo Jesus, o Filho de Deus, mas quando se apresenta o Cristo que morreu e ressuscitou, nós não queremos passar por essa similaridade. Nós queremos conforto, bem-estar e ser livres de qualquer coisa que possam nos trazer sofrimento. Mas se pelo nome de Cristo sois injuriados, diz a palavra do Senhor, bem-aventurados sois. Nós precisamos entender que há uma base que sustenta o Evangelho, há uma mensagem que compõe este Evangelho, é a pessoa de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Não é à toa que muitas das mensagens ouvidas nas igrejas são vazias no seu coração, porque não pregam morte e ressurreição de Cristo Jesus. Não querem mais cruz. E o convite de Jesus aos que querem seguir é: tome a sua cruz, quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só há um evangelho, o evangelho do compromisso com Cristo e com a cruz de Cristo. Talvez você vai ouvir muitas coisas que são boas de serem ouvidas, que alimentam talvez o seu coração corrupto, que massageia o seu ego, que até sejam encorajadores, que te levantam e fazem você se animar, mas nem sempre são esses encorajamentos constituídos na sua estrutura e no seu conteúdo de evangelho. E se não for evangelho, vem e vai. Mas quando vem do Senhor, vem e fica, permanece em nós. É o evangelho que fica, a mensagem do Senhor, a mensagem da palavra do Senhor. Meus irmãos, se nós fugirmos das Escrituras e do que as Escrituras ensinam a respeito de Cristo, nós estamos fugindo do evangelho. A carta a Timóteo, Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, Paulo dá a ele algumas recomendações, e olha as recomendações de Paulo. Que ele deveria guardar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, permanecer no Evangelho e pregar o Evangelho. Se nós queremos ser uma igreja viva, autêntica, uma igreja que vive de fato o Evangelho, nós precisamos conhecer a mensagem do Evangelho, conhecer a base do Evangelho e conhecer a sua mensagem, e Deus será exaltado no meio da igreja. Cristo será glorificado no meio da igreja. É preciso, meus irmãos, que nós entendamos que o Evangelho é pregado para nós e é pregado para os perdidos. Nós costumamos dizer que o Evangelho é pregado para os perdidos e para os achados, porque nós pregamos para a salvação e o Senhor nos conduz com a pregação no dia a dia para buscarmos a nossa vida de santidade. Nós precisamos ouvir do Evangelho. Uma vez convertidos, não podemos dizer que então não precisamos mais do Evangelho. Sempre vamos precisar do Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus. Há muitas pessoas hoje em dia dizendo: olha, não quero mais ser evangélico, ou trazer sobre mim o estigma, o distintivo de evangélico. Depende do que se entende por Evangelho. Tem muitas coisas sendo ditas como evangelhos ou anunciadas como evangelho que de fato nos faz pensar: olha, não quero viver este evangelho. Mas se o evangelho é a verdade de Cristo, é a palavra de Deus, é a mensagem que é anunciada a nós, nós precisamos continuar sendo evangélicos. Porque ser evangélico é amar as Escrituras, é pregar as Escrituras, e é viver como as Escrituras nos ensinam. E como é que as Escrituras nos ensinam a viver? Olha o verso de número 47.
O verso 46 termina que Cristo devia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando a Jerusalém. Esta é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa foi a mensagem de Paulo, essa foi a mensagem de Pedro, e esta precisa ser a mensagem da igreja que ainda milita neste mundo. Estão diminuindo o valor das Escrituras, o valor do conteúdo do Evangelho, da mensagem do Evangelho, e não se tem exigido arrependimento das pessoas, porque não se pode dizer mais que o que as pessoas praticam são pecado. Na mentalidade de muita gente hoje, o que era pecado ontem não é pecado mais hoje. Porém, a Bíblia não muda. O que era ontem continua sendo hoje e sempre será. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós temos ouvido poucos apelos ao arrependimento, porque a impressão que dá é, vai humilhar. Chamar você a arrependimento é denunciar a sua falta, ou acusar o seu comportamento, é você atribuir a outro um julgamento que Deus não permite. Olha, não se pode julgar injustamente ou falsamente, é verdade, este é um ponto, mas as Escrituras nos ensinam que nós precisamos ser suporte uns dos outros para caminharmos a vida evangélica dentro do prisma, do perfil, da característica que o próprio Evangelho apresenta. A ideia de que se deve crer em Cristo, cruzar os braços e no final vai dar tudo certo, independente do que você faça, pode nos levar a um comodismo espiritual, revelando em nós que não somos cristãos. Precisamos de vida santa, arrependimento, buscar o Senhor, fazer apelos. O Evangelho precisa ser um apelo ao arrependimento, a humilhação, a reconhecer Deus como santo, 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 e nós como dependentes deste Deus santo. E se nós confessarmos, o Senhor perdoa os nossos pecados. Uma pregação autêntica mostra para as pessoas os pecados delas e clamará por um arrependimento sincero, seguido de uma fé autêntica e uma fé vitoriosa. Não se denuncia o erro, a Bíblia não denuncia o erro para humilhar a ponto de deixar você prostrado, mas para humilhar, para te levantar. Os que se humilham são exaltados, diz a palavra do Senhor. Em outras palavras, os que se quebrantam reconhecendo que não merecem nada, mas são levados pela mensagem da cruz a olhar para Cristo e a obra que Ele realizou por ele, lhe trazendo perdão, lhe trazendo cura, lhe trazendo restauração. Ele levanta jubilante, radioso e vitorioso. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem que nos leva ao arrependimento, a reconhecer que nós precisamos do Senhor. Deus é santo e nós somos miseráveis pecadores e precisamos da graça bendita do Senhor. E quando o Senhor nos alcança, Ele nos transforma e vai nos aperfeiçoando até o dia chegarmos à plenitude da perfeição, quando encontrarmos com o Senhor. O verso 49 traz para nós uma garantia na pregação deste Evangelho. Olha só, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós estamos falando de mensagem, de base da mensagem, conteúdo da mensagem, a chamada da mensagem do Evangelho. E qual é a garantia de que este Evangelho será proclamado eficazmente? Será anunciado verdadeiramente. Não é o poder que eu adquiro por mim mesmo, mas é o poder que vem do alto, de Deus, é o poder do Espírito Santo. É o poder derramado sobre a igreja, é o revestimento do Espírito sobre a igreja. Um dia aconteceu uma experiência que os cristãos tiveram com Deus, chamado Pentecostes. Nesse dia, o Espírito Santo foi derramado. Os discípulos foram capacitados pelo Senhor, o Evangelho foi anunciado, as pessoas foram transformadas pelo poder deste Evangelho proclamado. Continua assim, meus irmãos.
Não mudou, porque o Espírito que foi derramado no Pentecostes continua sobre a igreja, habita na igreja, habita no povo de Deus, capacita o povo de Deus. Não se prega o Evangelho com base no intelectualismo humano, se prega o Evangelho com base no conhecimento e na sabedoria de Deus, que vem de Deus, das Escrituras. E este é o poder. Nós ficamos na cidade, obviamente aqui fazendo referência a Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Sejais revestidos de poder. O Evangelho é pregado debaixo do poder de Deus. Eu não sei qual é o nível que você tem de capacidade de discernir o verdadeiro Evangelho de um falso Evangelho. Mas eu quero dar a você uma sugestão que vai lhe ajudar a aprimorar esse discernimento. Volte para as Escrituras. Estude as Escrituras. Mais uma vez, estude as Escrituras. Estude a palavra de Deus, se debruça na palavra de Deus. Tem dúvida? Você ouviu coisas que têm interpretação dúbia, ou então um pregador disse uma coisa, outro pregador disse outra coisa. Volte para as Escrituras. O que é que a palavra de Deus nos diz? O que é que a Bíblia nos ensina? Esta é a verdade. Não é a instituição denominacional que tem a verdade em si como uma característica, com a característica institucional. Não, é a palavra de Deus. Pode uma denominação desviar da verdade? Pode. Por isso que a referência às Escrituras é a palavra de Deus. Se quisermos que uma igreja cresça, e é o que nós estamos buscando, fizemos um reset aí desses 2 últimos meses, ministerial, porque é isso que nós almejamos. Uma igreja que cresce, uma igreja que seja referência. Referência por quê? Por causa da sua estrutura, da sua beleza, do seu púlpito, dos músicos, dos instrumentos, do local onde nós estamos, da cidade. Não, por causa do Evangelho. A igreja cresce por causa do poder de Deus que é manifestado no meio da igreja. Por isso precisamos vida com Deus, vida de arrependimento. Deus vai usar a igreja, mas vai usar homens e mulheres preparados, que oram, que buscam, que se colocam diante de Deus, que se arrependem dos seus pecados. E a igreja vai crescer. Se nós queremos uma igreja que cresce, a tática não é imitar as técnicas modernas de crescimento, ou minimizar a agressividade da pregação do Evangelho, oferecendo talvez outras coisas que sejam mais atrativas. Não. O que nós precisamos é continuar pregando o Evangelho. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nós somos renovados espiritualmente. E quanto mais renovados espiritualmente, mais Deus nos usa para a sua glória. E para concluir, eu quero ler com vocês o verso de número 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Está aí a base do Evangelho, o conteúdo do Evangelho, a chamada do Evangelho, a garantia na pregação deste Evangelho, ou seja, o revestimento do Espírito Santo. Se a mensagem é a palavra de Deus, se o coração da mensagem é a morte e ressurreição de Jesus, se o desafio da mensagem é arrependimento, é confissão, é quebrantamento, se a garantia da mensagem vem dos céus, do Espírito Santo de Deus, estas coisas não estão ocultas, elas são reveladas tanto pela palavra inspirada do Senhor, no caso dos discípulos, pelo que eles viram e presenciaram convivendo com Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês viram o que aconteceu, a pregação que eu anunciei, a mensagem que eu transmiti, os milagres que eu realizei. Agora, queridos, como que nós falamos que nós somos testemunhas dessas coisas? Porque nós cremos na declaração que os discípulos fizeram do que eles viram e ouviram.
Se uma mensagem não possui base, não possui conteúdo, não possui verdade, com certeza ela está comprometida. É importante que fique claro, meus irmãos, que a proposta desta igreja é pregar o Evangelho. E o Evangelho é a anunciação de como Deus criou o homem, como o homem caiu, como Deus prometeu um Redentor, enviou o Redentor e anunciou que para ser resgatado da morte que a queda trouxe ao homem é preciso crer neste Redentor. E este Redentor chama-se Jesus Cristo. Eu queria, meus irmãos, compartilhar com vocês uma conversa que um teólogo chamado Stanley Jones realizou com um hindu. Esse Stanley Jones foi um missionário na Índia por muitos anos e o foco dele era pregar o Evangelho para os hindus, no meio dos hinduístas, obviamente. E pregando o Evangelho para um hindu, o hindu pergunta a Stanley Jones: olha, eu estou ouvindo que você está anunciando, este evangelho que você está pregando, mas o Ocidente tem muitos erros. Todos os dias a gente vê o quanto que se está fugindo do caminho e da verdade. Stanley Jones disse o seguinte: eu concordo, é verdade. O Ocidente está cometendo muitos erros. Mas o hinduísta, ele não se conteve e fez uma outra declaração. Os americanos também têm muitas falhas e têm errado na sua política de relação com os outros, inclusive conosco. Stanley Jones diz: é verdade, muita política social e muitas coisas que estão sendo feitas de maneira errada. E ainda não conseguindo constranger Stanley Jones, o hinduísta, ele diz, insistindo: o senhor, doutor Jones, o senhor mesmo tem muitos erros e muitos defeitos. Stanley Jones, um teólogo, um missionário, ele disse: não há dúvidas, nem eu mesmo tenho essas dúvidas e posso negar que eu sou falho e tenho muitos erros. Mas, meu querido amigo, eu não prego ao Senhor Ocidente, nem prego à América do Norte, longe de mim pregar a mim mesmo. Eu prego ao Senhor e ao seu povo hindu o Evangelho de Jesus Cristo. O que é que o Senhor pode atestar sobre ou contra Jesus? O hinduísta reconheceu que nada tinha para atestar contra o Senhor e se rendeu diante do Evangelho de Cristo Jesus. É este Evangelho que essa igreja propõe pregar, o Evangelho de Cristo Jesus. Curve a sua fronte, peça ao Senhor para fazer de você uma pessoa que conheça o Evangelho, que tenha discernimento a respeito do verdadeiro Evangelho, que viva este Evangelho e que pregue o Evangelho da cruz, da renúncia, do Evangelho que aponta para Cristo e não para nós mesmos. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor aplique as verdades da Tua palavra no nosso coração. Ajuda-nos a viver o verdadeiro Evangelho. E se estamos fugindo, ó Deus, por causa do fato e da realidade de que somos pecadores e falhos, nos perdoe. Renova o nosso coração, renova a nossa fé, renova a nossa vida. Dá-nos, ó Deus, a condição de superarmos os obstáculos que surgem diante de nós, não pelo poder e a força que há em nós mesmos, mas pela força do Senhor que é transferida a nós quando nós
olhamos para o Senhor e cremos de todo o nosso coração. Obrigado pelo poder do Teu Espírito que molda a nossa mente, o nosso coração e nos capacita a falar do Senhor, da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor com ousadia. Que esta igreja seja uma igreja que na realidade enfrenta lutas, provações, dificuldades, mas ao mesmo tempo em que se prostra humildemente em arrependimento e fé diante do Senhor, pode, a Deus, se levantar jubilosa, vitoriosa e confiante em Ti. Que esta igreja seja uma igreja que não fuja do Evangelho, que não negue a palavra, que não desvie da mensagem da cruz, que não elimine ou que não negue também a necessidade de arrependimento e fé diante do Senhor humildemente, mas que proclame este Evangelho a Deus com a graça do Senhor e que viva este Evangelho com a graça do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.